Olá, meus amigos, começando mais um podcast PB Conectada, hoje recebendo a vereadora mais votada das eleições municipais em Campina Grande, eleições 2024, Jo Oliveira, do PCdoB, 5.178 votos, não é brincadeira, hein? Ela já entrou para a história como uma das mulheres, uma das vereadoras mais bem votadas da Casa de Félix Araújo. Jo, é sempre muito bom falar nas vitórias, né? Mas há sempre os percalços, claro. Seja muito bem-vinda ao PB Conectada. Sua segunda vez aqui na pré-campanha, já conversamos bastante, mas agora uma outra realidade, momento assim de colher esses louros, né, da vitória, mas de avaliar essa sua campanha consideravelmente brilhante em 2024. Imagina, eu agradeço o espaço, né, mais uma vez, poder estar aqui conversando um pouco com vocês. Poder agradecer, inclusive, né, a todas as pessoas que nos escolheram nesse processo eleitoral 2024, dizer da nossa satisfação de ter esse resultado. A gente sabe que vem, né, de um acumulado de trabalhos que a gente vem fazendo. Mas, assim, poder falar sempre da vitória é muito interessante e poder pensar nos próximos passos. Então, muito obrigada a você e ao Paraíba Conectada por nos permitir estar aqui mais uma vez. Joe, vamos começar com a avaliação do quadro político eleitoral de 2024 em Campinas, né? Houve toda uma expectativa do bloco governista de que a parada pudesse ser resolvida logo no primeiro turno. E Johnny Bezerra, candidato do PSB, o seu candidato a prefeito, quebrou essa lógica, levou a eleição para um segundo turno, mas aí a coisa meio que se inverteu. Começou a haver em todos os cantos uma expectativa de que seria uma eleição muito parelha, com um percentual de 2 a 5% no máximo de diferença para quem levasse, e poderia ser uma eleição repeteco de 2004 com Veneziano Vital do Rego, 700 votos ali de diferença contra Rômulo Gouveia à época, enfim, e isso não aconteceu de fato no segundo turno. Qual seria a sua avaliação desse quadro todo? Primeiro é importante a gente colocar o seguinte: havia um sentimento de rejeição por parte da população com relação à atual gestão, não é? A gente sabe que, inclusive, isso foi resultado até para que nos levasse ao segundo turno. É importante colocar que no primeiro turno nós votamos em Inácio Falcão, né, candidato pelo nosso partido, né, infelizmente não conseguiu chegar ao segundo turno, mas eu acredito, inclusive, que a soma dos votos, inclusive de Inácio, André, o próprio Bolinha, né, Nelson, foram, inclusive, também os responsáveis por levar essa eleição ao segundo turno, junto com a votação do próprio Johnny, que aí sim, em segundo turno, nós viemos para esse Me processo de permita só apoio, né? esclarecer, quando eu disse o seu candidato no segundo turno. No Então, eu segundo estou turno. só colocando aqui só para a Claro. gente deixar esse registro, né? Até porque é importante colocar que o PCdoB, junto com outras frentes, também Estava colocaram nas candidatos oposições, na né? rua, estava aí nesse bloco de oposições. O segundo turno foi interessante porque, de fato, criou-se esse sentimento. Muitas vezes as pessoas colocavam assim, ó, eu acredito que a gente pode ter uma repetição daquele processo que foi Rômulo e Veneziano, então é possível. E eu entendo que muita gente, já no primeiro turno, resolveu optar, já em nome de Johnny, exatamente para levar essa eleição ao segundo turno. Fazia muito tempo que em Campina Grande a gente não tinha um processo assim, né? A gente E vem foi as por essa pessoas razão hoje, de uma inclusive, né? eleição, de uma votação por derivação, por gravidade, digamos assim, o chamado voto útil, que houve um certo esvaziamento da candidatura, aí sim, do seu candidato no primeiro turno, Inácio Falcão? Eu não acredito que não por isso, assim, entre outras razões, a gente começou o processo eleitoral e aí o próprio Inácio fez essa leitura, né, outras candidaturas também, a gente já começou a eleição basicamente dentro da eleição, então acho que faltou um pouco de pré-campanha, não é disso que a gente entende que é até importante para que as pessoas vá considerando quem são os candidatos, né, para esse processo de escolha. E aí já dentro do processo eleitoral, claro, né, que acabou se criando também esse processo de polarização entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e o governo do Estado, e quais eram os projetos que representavam esses entes, né? Então, ficou muito Você foi muito nesse elegante. A sentido. polarização governo do Estado, Prefeitura de Campina. Porque no popular foi a polarização entre Pintinho Amarelinho e o Ai, Forasteiro. Jesus. Forasteiro e Pintinho Amarelo. Foi essa Não, foi um polarização. dilema essa história, gente, de forasteiro. Minha mãe ficou muito indignada com isso, você sabe que eu sempre trago minha mãe para esses debates. Minha mãe não é de Campina Grande. E ela disse, é uma besteira, tá dizendo esse negócio de quem é quem não é de Campina. Eu não sou, e daí? O que é que isso quer dizer também? Eu escolhi Campina para vir para cá. Então, essa história do forasteiro também foi muito ruim. Na mesma medida que eu também não gostei muito do Pintinho Amarelinho. Eu disse, inclusive, a algumas pessoas, ó, particularmente, é às vezes até engraçadinho para um momento ou outro, mas não para você fazer disso, inclusive, um mote de campanha. Claro que quando você pega A, né, a gente sabe que quando criança Apelido pega. você não pode ficar injuriado com o apelido, né? Então, a gente sabe também que muito da história do apelido Pintinho Amarelinho ter pegado também passa por isso, né? Mas enfim.
Voltando ao Mas a história processo do forasteiro, eleitoral. estrategicamente, acabou sendo usada e pegou para parte da população, na sua opinião, bem de cientista política agora, social e tal. A população acabou entendendo como, de fato, algo verdadeiro, isso que não seria interessante, digamos. Você acha que pesou negativamente para John Eu isso? acho. Para Johnny, no fato dele não ser de Campina, eu acho que pouco, assim. Eu ouvi muitas pessoas, inclusive, reclamando, né? Como é que você vai colocar Campina nesse lugar? Uma cidade que sempre acolheu muita gente, uma cidade que, inclusive, dentro desse campo político, né? Que eles estão dizendo que A ou B é um forasteiro, porque a gente sabe que, inclusive, não é a primeira vez que se utiliza, né? Desse expediente para tratar sobre projetos políticos, né? Quando se fala em Campina Grande. Então, assim, como é que você vai colocar isso neste rol de lugares, assim, como se Campinas só pudesse aceitar pessoas que são suas para esse ambiente, quer dizer, que as pessoas que escolhem Campina para viver, para formar suas famílias, para estudar tal, também não podem ser consideradas, né, nesse lugar, inclusive de projeto político. Então, eu ouvia muito disso, assim, né, não só pela experiência familiar, né, falando da minha mãe, das minhas tias, todas as mulheres que escolheram Campina Grande para ficarem, se estabelecerem, enfim, mas também de outras pessoas, até de outras frentes de trabalhos, professores universitários, pessoas que estão aqui, que constroem Campina Grande. Quantas pessoas você não deve conhecer, inclusive da sua época de graduação, que Verdade. veio estudar e acabou ficando em Campina, foi estudando, aí foi trabalhando, aí formou família, enfim, né? Então, Campina tem esse lugar de ser muito acolhedora, e a gente faz questão de frisar isso, inclusive, a partir do hino, né? Essa Canaã de Leais Forasteiros e Forasteiras, mas o que a gente também vê no nosso dia a dia. Então, uma parte da população entendeu que isso era muito ruim, você colocar esse ambiente forasteiro como uma coisa pejorativa, né, quando você se refere a alguém. Então, são momentos assim que a gente precisa entender até o que significa fazer política em Campina Grande, considerando o lugar de todos os sujeitos, de todas as pessoas que constroem essa cidade. Nem todo mundo tem a certidão de nascimento daqui, né? Quantas pessoas, por exemplo, no nosso mandato, a gente não fez um título de cidadania, e são pessoas que estão aqui em Campina Grande há 30, 40, 50 anos, contribuindo com a cidade de Campina Grande. Oficialmente, elas não são da cidade porque não tem, né, no seu registro de nascimento aqui, em Campina Grande, mas estão aqui construindo essa cidade há muito tempo. A cidade de Campinas sai dividida, se não ao meio exatamente, né? Como alguns poderiam imaginar, mas ela sai bastante dividida. A oposição sai muito mais forte do que antes nessa campanha eleitoral, na sua visão, ou o resultado do segundo turno acabou, digamos, desequilibrando o jogo de novo? Não, não desequilibrou o jogo, até porque quando a gente pensa como foi formada a nossa legislatura, né, que foi eleita em 2020, nós começamos a eleição, ou nós começamos a legislatura com 6 vereadores de oposição, depois um, né, assumiu a bancada de situação, nós ficamos com 5. Então, esse foi um retrato que nós passamos boa parte do tempo, até o final da eleição de 22, e aí, no final da eleição de 22, a nossa bancada, a bancada de oposição, foi, né, tendo seus acréscimos, até estar hoje com 14, mas já começa a legislatura 2024 com 11 candidatos, com Perdendo 11 por um. vereadores. Então, assim, é uma coisa que nesse último tempo tem sido, inclusive, se não inédita, mas, assim, há muito tempo que a gente não tinha uma oposição com volume já para iniciar a legislatura Aí sim, neste tamanho. Então, eu entendo olhando que para a aí câmera, aí sim, é um equilíbrio a de gente forças. está num equilíbrio aí, né? Porque, inclusive, se o presidente for da bancada da maioria, né? Que serão 12, se o presidente for de lá, vai ficar 11-11. Então, vai ser o tempo inteiro, palmo a palmo, voto a voto, construção a construção para esse processo. Para o conjunto da cidade, né? Eu, por exemplo, encontro muita gente que diz, mulher, mas faltou pouco, né, menino? Mas olha, a gente estava com aquele sentimento que ia dar certo e tal. Então, assim, criou-se nas pessoas a expectativa de que na próxima é possível, né? De que depois a gente, de fato, consegue avançar nisso. Então, eu acredito que a gente consegue fazer esse ambiente de polarização. E quando eu digo a gente, aí eu não estou falando de uma vereadora, né? Falo especificamente da população de Campina Grande que entendeu, até por a gente ter um segundo turno, como eu já tinha dito, né? Inicialmente, há muito tempo a gente não tinha, que esse segundo turno aí nos permitiu, não, acho que tem possibilidades aqui de a gente pensar outros projetos sem serem essas coisas assim tão consolidadas, né? 2012, 2016, 2020, né? Então dá para a gente pensar que de fato 28 pode ser diferente. Então, o Foro Pro Campina, que foi uma ferramenta importante desse processo político eleitoral, já chegou a inclusive, reverberar isso durante bom tempo da pré-campanha de que o grupo do governador João Azevedo em Campinas não poderia ficar esperando tanto por Romero. O candidato, então candidato do PDT, André,
André Ribeiro chegava a dizer: olha, o Romero está brincando com as oposições, está fazendo jogo de cena. O seu candidato, o deputado Inácio Falcão, chegou a dizer também textualmente que não, o governador não podia estar esperando por Romero Rodrigues. Na sua visão, na sua experiência, Jô, de fato, a oposição, ou pelo menos o grupo do governador em Campinas, esperou demais por decisão de Romero e por isso teria cometido um erro estratégico para colocar o bloco na rua? Eu não acho que só o grupo do governador, né? Porque quando a gente vai conversando com as forças políticas e principalmente do que se escuta falar sobre bastidores, que obviamente eu encontrei Romero, deputado federal, falei em algumas situações, né? Sobre Campinas, Foi ao gabinete dele, né? Brasília. sobre possibilidade de emendas para o município, dentro das ações que a gente acompanha, que é esse trato com o deputado federal. Com um agente político que viria ou não disputar o processo eleitoral, todas as pessoas que conversaram com ele ou que perguntavam, ele sempre dizia que estava avaliando, que estava, enfim, nesse processo de Você também construção. fez essa pergunta que ninguém nunca fez. Romero, você é candidato? Ah, Você claro, fez né, isso daí todo também? mundo disse: "Não, vamos pensar, vamos ver, vamos avaliar", como, enfim, acabou não sendo. Mas aí, do que a gente pode entender disso? Que não foi somente Adriano Galdino, o governador, todas as forças meio que conversaram com o Romero, inclusive o próprio grupo que ele apoia, né, porque havia também uma expectativa por parte, né, do grupo, de Bruno e afins, que de fato Havia um ele pudesse estremecimento com sair, relação, isso era claro. candidato, como se soube também, inclusive, que tinha uma série de procedimentos já adotados para uma candidatura, né, em termos de isso eu estou dizendo o que a gente escuta de bastidores. Se você me Formação de chapa perguntar, proporcional. formação de chapa proporcional, a questão de espaço de aluguel para comitê, a questão de equipe jurídica, equipe de marketing, então, assim, dizia-se que tinha toda uma estrutura já montada. O que levou, por exemplo, à desistência, eu realmente não sei te dizer, até porque não faz parte, de fato, desse rol de diálogo, de construções que a gente possa ter acompanhado ou participado, até para poder incidir e dizer, não, foi isso que aconteceu, tal. Então, a gente escuta muita coisa de bastidor, né? Que havia um caminho posto de fato para essa candidatura e que depois ela foi, né, retirada, mas assim, também não consigo te dizer se foi somente o grupo do governador que acabou, entre aspas, errando na estratégia, né? Tanto que, né, todos os blocos que estavam reclamando que não podia esperar foram candidatos, né? Próprio Inácio, próprio André, próprio Johnny, todos esses nomes vieram para a disputa, né? Compuseram aí um rol, né, de votos que levou a eleição para o segundo turno e que trouxe, inclusive, esse resultado aí de quase 100.000 votos para essa frente de oposição aí articulada pelo governador João Azevedo, mas também tendo, inclusive, outras frentes de esquerda que no segundo turno acabaram também declarando seu apoio a Johnny Bezerra, né? Eleição da Câmara de Vereadores de Campina Grande. Eleição da mesa Aí diretora. é moído, viu? Houve uma articulação do homem defensor de Israel, homem governista Alexandre do Sindicato, com Anderson Pila. Anderson Pila. Mas que já foi do PCdoB, né, inclusive. É. Anderson Pila, hoje do PSB, para uma dobradinha aí, unir direita e esquerda e levar essa eleição da Câmara. Agora já não se fala mais disso, se fala em outros nomes. O próprio Anderson Pila seria um dos nomes do bloco de oposição ao prefeito Bruno para essa disputa. Como é que está a sua visão aí, João, nesse sentido? Na qualidade de vereadora mais bem votada nesse pleito, é claro que você vai ter uma voz ativa nesse processo. Ó, tem mais candidato que vereador. Estou decidida a colocar esses termos assim, porque eu nunca vi tanto candidato, né? Você está num Mas processo faz parte parado da assim, democracia. aí alguém diz assim: olha, vota em mim. Então, não, vamos combinar o seguinte, vamos trocar voto então, porque se for nesses termos, eu também vou ser candidata, né? Inclusive reivindicando esse lugar aí da mais votada, e é interessante quantas pessoas param a gente na rua e dizem assim: você vai ser a presidente daqui? Quando é que vai ser a posse? Aí eu disse, como assim vai ser a posse? Não, porque na cidade tal, o mais votado é automaticamente o presidente da Câmara. Eu disse, gente, pena que não é assim em Campinas. Seria fantástico se assim o fosse, né? Mas assim, a gente sabe que do nosso campo das oposições, qual o entendimento que nós chegamos, né? Nós nos reunimos com todos os 10, a gente não fez com os 11, porque o doutor Olímpio, no período, estava em plantão, né? Porque ele, delegado, não pôde estar no momento em que nós marcamos a reunião, mas nós entendemos que, enquanto bancada de oposição, esses 11 hoje, né, que podem fazer essa frente de oposição, a gente entende que é interessante que estejamos, né, no mesmo lado, no que for para definir em termos de eleição, de fato que o nome a gente indica, se é um dos nossos, se vai apoiar alguém da situação, que seja essa decisão feita a partir dos 11 desse envolvimento que a gente precisa ter, sabendo, inclusive, o tamanho que tem para definir o processo eleitoral. Na base de situação, né, do prefeito Bruno Cunha Lima, a gente sabe que tem vários candidatos.
né? Alexandre, Fabiane, Ivonete, Carol, pelo menos o que se chega para a gente em termos de informação, né? Saulo Noronha, Saulo Alguns já conversou, Germano, algum deles Alexandre. Então, já só pediu aqui seu vão voto. 7. Volta e meia a gente está nos corredores, chega alguém pedindo voto, né? Então, não sei até que ponto, de fato, vai ser cada um tendo o seu voto e a gente podendo decidir isso entre nós, enquanto Você bancada, teria se blocar. dificuldade de votar em algum desses nomes aí da situação atualmente? A questão não é dificuldade de votação, é a gente entender, por exemplo, o que significa nós escolhermos um presidente que, por exemplo, seja da base do prefeito Bruno Cunha Lima e que, de repente, a gente tenha a reedição, como a gente já acompanhou em outros processos, de chegar a projetos na casa de manhã, né, para serem votados no mesmo dia, sem dar tempo de apreciar, sem dar tempo a gente saber as implicações, sejam jurídicas ou econômicas para a cidade, né, do que diz respeito a também a condução de pautas que a gente considera importante. Você sabe que volta e meia os climas se acaloram na casa, você falou do defensor de Israel, mas assim, por mais que, entre aspas, seja uma brincadeira, mas assim, a gente também vive um cenário ideológico, é importante que a gente tenha, inclusive, ambiente para fazer as discussões daquilo que a gente considera que é relevante para a cidade e para as pautas que nós consideramos como O também o estratégicas seu para grupo a deve gente. considerar também como estratégica a questão do posicionamento dos cargos a serem oferecidos nessa mesa diretora. Por exemplo, um cargo muito importante, também normalmente a CCJ, a Sim. presidência da CCJ, enfim, a primeira secretaria, esses cargos deverão também ser Se colocados é um na balança? ambiente em que nós, enquanto bancada de oposição, poderemos definir uma eleição, certamente a gente precisa saber quais os espaços que a gente vai poder ocupar para incidir, levando inclusive em consideração a correlação de forças. A gente tem 11, eles têm 12, então assim, está quase que parelho nesse processo de quantidade, e aí é importante também que a gente equilibre as forças. E aí onde entra exatamente a construção e a importância de a gente ter uma presidência que, de fato, a gente possa dialogar nesse sentido. Porque, veja, com o vereador Marinaldo Cardoso, eu fiz parte da mesa, né, do primeiro biênio, né, parte da nossa bancada também fez parte da mesa e também ocupou cargos estratégicos. Nessa agora, eu não estou na mesa, mas, por exemplo, sou presidente da comissão de orçamento, o vereador Anderson não está na mesa, mas faz parte, junto com o Pimentel, da CCJ. Então, assim, a gente precisa fazer esse equilíbrio de forças, não só para a definição das ações, mas, acima de tudo, para que a gente tenha, E de se o senhor fato, não né, vier a esses ser conflitos. ungido aí pelo grupo aí dos 10 vereadores que você já disse com Estou pronto, convicção, preparado e querendo para ser presidente. Tenho crise, não. já vai pedir voto Claro que também. eu já disse, gente, ó, também estou à disposição para ser votada, não se preocupem, viu? Estou aqui para Não construir se esse momento. constrange com Não isso. tenho constrangimento em pedir voto. Volta e meia, quando chega alguém assim, olha, eu só quero dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o voto. Você vota em você, eu voto em mim. Pelo menos a gente não zera, né? Ficamos Jô, nessa você teve um construção. desempenho também bastante positivo na eleição de 22 Isso. para deputado estadual e chegando à condição de primeiro suplente. Se essa oportunidade vier agora, você ficaria com a ação meio dividida? Câmara de Campina, mais bem votada vereadora, ou assumir, ter a chance de chegar à Assembleia? Ainda brilha os olhos para a Assembleia Você Legislativa? diz ainda nessa legislatura que eu estou Ainda primeira dessa. suplente? Bom, não sei, depende muito do contexto, depende muito, inclusive, como se dá essa construção. Não sei se seria interessante, por exemplo, a gente ocupar a Assembleia por 4 meses, né? Então, teria que ver aí o tipo de trabalho, como é que seria. Claro, vai depender muito de período, de quando, em que contexto a gente poderia chegar à Assembleia. O que a gente sabe, pensando em termos de Assembleia, é que 26, algumas pessoas já têm nos provocado, assim, se a gente vai, né, reeditar esse processo de eleição, como foi 22, que faltou pouquinho para que a gente tivesse nosso mandato, não custa dizer, né, Campina Grande a gente teve quase 12 mil votos, e eu também sou muito grata, né, à população de Campina Grande, que à época entendeu que a gente poderia fazer um bom trabalho também na Assembleia Legislativa da Paraíba, e ao todo foram quase 21 mil votos, né? Então, assim, a gente vai deixar passar, né, o que foi essa mobilização em torno de 22, tem algumas pessoas perguntando, inclusive, quais os próximos passos, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso direitinho e É um talvez condicionante? ocupar ou não um espaço na Assembleia possa também ser um termômetro aí com relação a 26, né? Você já definiu algo sobre 26? Já? Então, 26, E essa ocupação de espaço na Assembleia agora, na condição de suplente, seria um condicionante para chegar com mais musculatura na campanha? não, não necessariamente, mas assim, seria um termômetro para a gente saber, inclusive, do que significa aquele cenário para a gente e para
para o nosso projeto político. O que é que a gente avalia agora e o que é que a gente pretende fazer para os próximos dias? Primeiro, fazer esse processo de encerramento desse mandato, né, desses 4 anos que a população de Campina Grande nos conferiu. A gente tem ainda uma série de coisas para votar na casa do Executivo, mas também do nosso mandato, projetos que estão aí, né, há um certo tempo, inclusive, aguardando essa avaliação ou, enfim, a aprovação dos nossos colegas. Tem também a questão até de a gente poder entregar de coisa prática também algum resultado para a cidade de Campina Grande, falando dos nossos resultados, e aí é importante que a gente fale do resultado eleitoral, mas também daquilo que a gente produziu na Câmara, né? Das audiências que a gente realizou, os encaminhamentos que a gente trouxe, os projetos que a gente apresentou e que foram aprovados. Então, assim, falar um pouco dessa produção legislativa e devolver isso a Campina Grande, até para que se entenda que o fato de estarmos vereadoras não quer dizer que ninguém faça nada, que ninguém produza BBB, porque, enfim, acaba muitas vezes colocando todo mundo na mesma vala, sem necessariamente se avaliar, né, o desempenho, o trabalho de cada um e cada uma. A gente precisa planejar o próximo mandato, porque nada é o que nós temos, né, como garantia, o que de fato é nosso, é um mandato conferido pela população de Campina Grande para 26, de 25 até, enfim, o final dele, mais 26, tem muita gente dizendo, oh, você tem que ser deputada federal, tem que ser deputada estadual, tem que ser senadora, enfim, né, todas essas coisas que as pessoas vão projetando para a gente, então eu entendo que até abril, maio, mais ou menos, a gente precisa ter um alinhado entre nós, entre o povo que Deu uma nos dá esperançazinha, essa mulher. base. Deu uma esperançazinha a sua suplência agora nessa última eleição. Quem é o seu suplente ou a sua suplente? Meu suplente é, acho que é Vavá Tomé. Mas aí Vavá ele Tomé. afastou-se, né, naquela É, história da. e agora? Quem seria então? Depois já, quem tá se a fila tá andando, quem estaria na agulha aí? Para começar já a orar. Você disse para a próxima legislatura, né? Porque essa já foi, né? Próxima, eu tô falando Para da a próxima. próxima é Napoleão Maracajá, que é o Napoleão nosso será o suplente. seu maior cabo eleitoral, eu não tenho a menor dúvida. Estou Eu sou contando Napoleão, com isso. cabo eleitoral de jogo, daquela chega à Assembleia. Bom, Pois João, é. mas o que esperar desse novo governo? Você trabalhou por Inácio Falcão no primeiro turno das eleições, declarou seu apoio a Johnny Bezerra, candidato do governador nas eleições em segundo turno em Campina. E agora, olhando para um segundo mandato de Bruno, qual será a sua postura e qual é a sua expectativa no geral? Tá. A gente vai ter o mesmo nível de cobrança e acompanhamento que a gente fez em relação a esses quase 4 anos, né, de gestão do governo de Bruno Cunha Lima. É importante também que a gente observe, você veja, a gente estava no período eleitoral, as pessoas reclamando, colocando uma série de coisas. Passou a eleição, o povo, olha, vereador, gente, acabou a eleição, a gente passou por um processo que você poderia escolher ou não, manter ou não, né, a atual gestão, e vocês tiveram aí uma escolha, né? Então, agora é a gente conviver com ela e saber, inclusive, os próximos passos, mas, inclusive, fazendo esses acompanhamentos. Antes de vir para cá, a gente estava na reunião do Conselho, acompanhando o debate, inclusive, em termos de orçamento, a necessidade de entender o planejamento da saúde de Campina Grande para os próximos anos. Então, assim, vamos continuar com o trabalho que a gente sempre fez de fiscalização, de acompanhamento e controle, principalmente das instâncias de participação. Eu acredito muito ainda nessas ferramentas, né? Que são os conselhos, que são essas experiências dialogadas, que a gente, inclusive, sempre construiu a partir do mandato, com as audiências públicas, com as sessões especiais, discutindo com as pessoas, estando nas comunidades. Então, nós estaremos aí continuando com esse trabalho na rua e, enfim, levando esse debate que a gente encontra nos espaços, e aí seja nas escolas, nas creches, enfim, nos lugares de assistência social, também levando esse debate para a casa de Félix Araújo. Quais são as suas pautas sociais, a pauta pela mulher, a pauta pelo povo negro, que você não conseguiu ainda implementar, que o executivo deveria ou deverá olhar com mais carinho para esses próximos 4 anos? Tem dois projetos, mas 2 leis que nós aprovamos na casa, que são estratégicas, inclusive, para que a gente pense ações para a cidade de Campina Grande, levando em consideração os sujeitos que, claro, formam a cidade de Campina Grande, que diz respeito às mulheres e à violência, principalmente a violência doméstica, que é um mapa que nós apresentamos e que foi criado, né, e foi inclusive sancionado, para que a prefeitura possa mapear onde acontecem as violências contra as mulheres e que tipo de violência é. Porque aí, à medida que você consegue espacializar aonde acontece mais violência física, onde acontece mais violência psicológica, patrimonial, você poder criar frentes de trabalhos, né, a partir desses lugares e, inclusive, dialogando com essas mulheres, construindo alternativas para que a gente tenha superação desse ciclo de violência e a gente possa falar de uma cidade, inclusive, melhor, mais inclusiva para todas as mulheres também.
E um outro é o que diz respeito a um programa que nós apresentamos, inclusive construído a muitas mãos, com professoras universitárias, com estudantes, pesquisadores, pesquisadoras, pessoas do movimento negro aqui em Campina Grande, para a criação de um programa de enfrentamento ao racismo, tendo inclusive a proposta de criação de um espaço de gestão em que você possa ter recursos aportados para você pensar em ações de formação, em política educativa para o enfrentamento do racismo. Né, esses dias eu recebi uma mãe no nosso gabinete relatando as situações de racismo que a filha dela passa na escola, por exemplo, né? Em que ela precisou, inclusive, fazer boletins de ocorrência, uma série de coisas, mas eu pergunto, como é que uma família, uma escola, alguém pode acolher essas experiências de racismo, né? Qual é o protocolo que essas entidades, ou, por exemplo, um posto de saúde, a escola, como é que ela vai proceder diante disso tudo, né? Então, é importante que a gente tenha aí formação, que a gente pense numa estrutura de gestão que possa dialogar, inclusive, com o que já é pensado a nível nacional, com o Ministério de Promoção da Igualdade Racial e com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que trata também, né, sobre essas questões raciais. É importante que a gente pense em conselho, né, que possa acompanhar também essas ações. Então, nesse programa que nós apresentamos, que foi aprovado pela Câmara e é lei hoje em Campina Grande, tem toda essa previsão, está tudo bem arrumadinho, sabe? Entre você pensar um órgão de gestão, um órgão de fiscalização, pensar nas atividades formativas, como envolver as universidades, os grupos de pesquisa, os movimentos culturais, os movimentos religiosos em Campina Grande, que contribuem tão ricamente para essa questão, né, do pertencimento étnico-racial. É importante que a gente lembre que Campina também é um território indígena, também é um território negro e que a gente precisa proteger os cidadãos e cidadãs que experimentam, né, essa questão do racismo e que a gente possa, inclusive, falar sobre políticas públicas também, né, nesse viés. Então, assim, esses são só 2 exemplos dos muitos outros que a gente poderia aqui colocar sobre essa questão dos bancos de leite. A gente sabe aqui que muitas mulheres que vão trabalhar, isso é uma lei, a gente já tem ela aprovada, inclusive, né? Dos bancos de leite, as mulheres muitas vezes vão para o trabalho, não tem onde fazer a coleta do leite, acaba tendo que muitas vezes, né? Colocar lá no ralo, na pia, e a gente sabe que muitas vezes as crianças nos hospitais, os bebês que estão muitas vezes nas UTIs, que estão ali em situação de vulnerabilidade, inclusive alimentar, precisariam desse item, né? Para além do que as mulheres poderiam levar para casa. Então, assim, a gente também apresentou uma lei nesse sentido para que possa atender mulheres, meninas que estão aí nesse processo de amamentação. Então, tem uma série de coisas que a gente apresentou que ainda não foi implementado pela atual gestão, mas que, claro, agora para a gente, para esse próximo, né, os próximos 4 anos aí vai ser a cobrança efetiva para que isso possa ser realizado. Muito bem, vereadora Jo Oliveira, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada Podcast. Eu que agradeço o espaço, já acredito, já é tempo, inclusive, da gente desejar umas boas festas. Já estamos em dezembro, o ano já passou rapidinho, então, assim, que todo mundo possa ter um 25 aí de muita saúde. Eu acredito que saúde é o principal instrumento que a gente precisa ter para fazer todas as outras coisas, né, para ter sucesso, enfim, tudo isso que a gente almeja de bom. Agradecer o PB Conectada pelo espaço, né? Estamos sempre à disposição para quando quiserem dialogar com a gente sobre Campinas, sobre a política, sobre amenidades também é importante, né? Então, muito obrigada pelo espaço. Muito bem, começamos com Jo Oliveira, vereadora do PCdoB, a mais bem votada nas eleições de 2024. Falamos, inclusive, aqui já de perspectivas para a nova Câmara, nova composição aí da mesa diretora, conjuntura política e cultural também, social de Campina Grande. Você vai curtindo, compartilhando com a gente o conteúdo do PB Conectado. Obrigado.